acabaram me recomendando essa obra aqui. Eu disse, mano, eu vou ver. Se prestar, eu vou fazer esse vídeo agora. E acabei fazendo, aproveitando. Então, se vocês gostaram, comentem e dê um like. E o protagonista do Outro Mundo está possuindo o Ed, que seria o vilão de quinta categoria desse mundo. E ele acaba sendo expulso de casa porque ele aprontou. E ele fica meio deprimente porque ele acabou possuindo o corpo de um fracassado vilão. E ele acaba relembrando que ele só foi jogar esse jogo, que na verdade isso é um jogo, e acabou possuindo o corpo de um grande vilão, ou na verdade um pequeno vilão, porque esse vilão é de quinta categoria. Tanto que ele fica deprimente, gritando, dizendo por que teve que possuir o corpo desse cara, quando as pessoas só ficam julgando ele. Mas pelo menos ele conseguiu a barra de status, que todos dessa obra tem. Mas assim ele acaba lembrando que ele foi expulso pelo protagonista dentro da casa, que seria o verdadeiro protagonista desse mundo. E ele acaba lembrando qual seria o futuro desse pequeno vilão, que seria ele virar um morador de rua. Sim, ele não vai morrer ou acontecer algo horrível com ele, mas vai virar um morador de rua. E ele acaba ficando chocado e deprimente. Depois disso ele vai para o meio do nada, para uma floresta fora da cidade, e começa a construir umas coisas, onde ele fica todo acabado. Não só isso, como ele também acaba fazendo seu rango, que seria um pedaço de madeira, e ele come. Só que o resultado é esse aqui, ele fica parecendo um zumbi de tanta fome. Mas ele consegue no fim construir a sua cabana. Não, depois ele vai pescar, e quando ele comer o peixe, depois de muito tempo sem comer, aparece essa garota, que seria ela, a que denunciou ele para ele poder ser expulso da casa dele. E ela pergunta a ele, por que você está aqui? Era para você estar expulso. E manda ele embora, diz, vai embora agora. Mas ele fica muito sério e acaba se aproximando nela. Parece que vai até bater nela. E ela se prepara para se defender. Também o protagonista está parecendo que vai espancar a garota. Mas na verdade não. Ele só tá ficando de joelho e dizendo, chamando ela de princesa. Porque ela é uma princesa mesmo. E ela fica assustada. Isso por uma boa razão. Porque ela tem um poder de ver se é mentira ou verdade. E ela viu que ele tá falando a verdade. Não só isso, como ele fica muito próximo da cara dela. E fala que sabe onde tá a joia, porque ela tava indo para aí para pegar uma joia. E tava lá mesmo a joia. E ela pega e começa a estranhar. Como ele sabia disso? E depois tem essa cena aqui que é só uma referência que eu só queria mostrar a vocês. Eu duvido vocês acertarem todas essas referências. Se vocês acertarem, deixa fichado. Mas aqui, o professor, ele só quer essas 3 bolinhas. E se você conseguir essas bolinhas, vai para classe A. E a nossa queridinha garotinha, ela conseguiu devido ao protagonista. Só que o protagonista fala que na história original ela não ia entrar, ela ia fracassar, mas por boa razão. Isso ia fazer ela evoluir mentalmente o suficiente para ela conseguir ser conhecida como a deusa do amor ou algo do tipo. E ele acaba se perguntando que ele acabou mudando um pouco a história. Isso porque se não mudasse, ele acabaria sendo expulso por ela. E depois ele vai para a escola, onde quando ele chega ele começa a comer bem muito. E exatamente porque ele está comendo só peixe lá na floresta. Quando aparece uma garota olhando para ele. E depois de um tempo ele está caçando coelho. Pelo menos ele não está comendo peixe só. Até ele acaba encontrando uma garota que estava lendo. E ela acaba se aproximando dele, dizendo o nome dela, dizendo que quer conhecer ele. E também ela fala que conheceu ele por causa do espírito da floresta, que fala que está incomodando um pouco ele. Mas mesmo assim ela ainda continua falando que não tem que se preocupar, que na floresta ou você caça ou você é comido. É a lei da floresta. E o protagonista fica desse jeito, falando que o lobo é bonzinho, assim dando a descrição de um espírito como ele é. Isso porque ele não consegue ver o espírito, ninguém consegue além dela. E ela acaba ficando sem entender, porque literalmente ela é a única que vê, ela pensa que ele tá olhando o espírito. Para testar, ela acaba mostrando o espírito que tá na mão dela. Só que ele fala que não está vendo nada. E ainda vai para casa dizendo que tem coisas a fazer, que a casa dela é na floresta. E na mente dele, ele fala que ela futuramente vai se tornar uma grande vilão. E ela fala, será que ele está vendo vocês? E acaba se deitando no lobo. E depois de um tempo, ela começa a seguir o protagonista para onde ele vai. E especialmente espionar ele quando ele está estudando. Até o protagonista ficar enjoado e gritar, o que você está fazendo? Me espiando e me seguindo por aí? E ela fala que é porque quer conhecer ele melhor. E ele acaba olhando sério para ela, falando que ela vai se tornar uma futura vilão. E não quer ficar muito próximo dela. E aí ele pede um favor. E não ela fica feliz. Qual favor? E o favor é pedindo dinheiro emprestado. E ela fica toda chocada. Isso porque ela não tem nenhum conto, já que ela estuda por causa de uma bolsa e tudo mais. E ela vem de uma família humilde.
Depois disso ele vai pra sua cabana, onde ele acaba encontrando outra garota que está dormindo. Ele é o rei delas. E ela acaba acordando, mandando ele parar de fazer zoada. O protagonista fala que não está fazendo zoada, mas ela aponta falando que não é você, e sim o bicho que está atrás, que seria esse lobo aqui. E o protagonista só fica pensando como vai se livrar dela, quando ela só fica apontando e dormindo. Mas ele faz uma armadilha para pegar coelho e tudo mais. Só que ela só faz comer e desarmar a armadilha dele. Até ele falar da empregada que tá procurando ela, e ele acaba se assustando e acaba fugindo dali, porque ela tem medo dessa empregada, porque ela vive perseguindo ela, porque ela só faz dormir o dia todo. Enquanto isso, ele vai parar o torneio, na onde esse torneio é só um teste para os jovens dessa escola. E ele tá muito alegre porque ele quer ver o protagonista dessa obra, que ele tanto via, lutar pessoalmente. Até aparecer aquela garota dos espíritos, e ele fica bastante chateado com isso. E ela pergunta a ele com quem ele vai lutar. E ele fala que nem se importa, até o momento que ele acaba notando com quem eu vou lutar. E ele vai ver e ele vai lutar contra aquela garota do começo, que ele tem muito medo dela. Mas depois ele volta a ficar alegre de novo, porque o protagonista vai começar a lutar. Só que chega um anúncio falando cadê a parceira dele, que seria a Lucy, que seria aquela garota que dorme. E ele descobre que ela está bem ali escondida. Então ele vai lá, belisca ela para ela acordar, puxa os cabelos dela para ela acordar. E depois que ele fala em comida, ela logo se levanta, porque ela quer carne. Enquanto o Tyler, que é o protagonista dessa obra que ele está se preparando. E o protagonista fica chorando, porque ele quer ver ele lutar muito. Só que ela acaba derrotando ele com um único golpe. E todo mundo fica surpreso, incluindo o protagonista, que é o Ed. E ele ali caindo no chão, desmaiado. Mas cara, ele acaba se levantando. E o protagonista logo fica feliz. Ele vai se levantar e vai derrotar ela dessa vez. Não, ela invoca um espírito para derrotar o cara. E o protagonista fica extremamente irado. E ela fica fazendo essa cara bem de fodão. Enquanto o Tyler, que seria o protagonista da obra, foi derrotado facilmente. E o protagonista sai correndo atrás do outro protagonista, o Tyler, na onde a garota só pede a sua carne, mas ele ignora. Mas tem outra garota ali que quer falar com ele, que seria a oponente dele, que iria lutar. Só que ele ignora ela e sai correndo. Na onde ele acaba gritando: Tyler, não desista, você pode conseguir ficar mais forte. Depois disso ele volta a lutar com a sua oponente, que seria aquela garota do começo. Ela já começa usando sua técnica de poder, na onde atinge ele, e ela acaba estranhando porque ele perdeu facilmente. E ele fala: eu perdi. E diz que ela é forte, diz que tem que aprender muito com ela e vai embora. E ele sai correndo atrás do Tyler. Só que ela corre atrás dele e pergunta: quem é você? Porque ela desconfia que não é o Ed. E acaba gritando: eu estou estressada porque eu estou fazendo um monte de coisa. E diz que não aguenta por causa dos seus professores e tudo mais, porque tudo da sala A é tudo avançado. E ele pede desculpa e fala que é para ela respirar. E quando ela fica bastante tímida, sem saber o que falar, e até fala que não tem jeito. E ele fala que vai embora, e ela fala que até pode. Mas ela pergunta: você desistiu da família porque você sabe sobre os planos malignos da sua família? E ele acaba falando: o instinto dela é muito avançado, ela até tá certa, porém isso só vai acontecer no futuro. Então ele acaba fingindo que não sabe de nada. E ele acaba gritando, dizendo que ele tá mentindo, que ele sabe sim alguma coisa. Mas ele acaba se sentindo culpado por estresse dela, porque foi ele que fez ela avançar da classe A. Porque na história original ela não ia nem chegar nessa parte. E então ele prefere dar um conselho, que é para ela relaxar e ignorar os negócios políticos quando ela estiver muito estressada. E ela acaba se apaixonando por ele. Depois ele corre atrás do Tyler, não aparece essa garota querendo afastar ele do Tyler. E o Tyler, que seria o protagonista dessa obra, manda a menina se afastar. Depois o protagonista começa a pensar que ela devia estar apoiando ele. E ele acaba se virando, dizendo que não precisa ajudar, que uma hora ele vai ficar bem mais forte. E os dois acabam ficando espantados. Esse cara tá querendo dar uma de fodão. Enquanto a Janica, a garota dos espíritos, ela acaba usando seu poder de fogo, na onde o Tyler e a outra garota começam a ver aquilo e fica muito surpreso. Enquanto sua oponente começa a não aguentar porque o poder dela é de gelo. E ela dá essa risada, dizendo que vai vencer. E depois disso, ela comemora com seus amigos porque ela venceu. Enquanto a garota que ela estava lutando foi derrotada e massacrada, extremamente ferida por causa do golpe. E ela fica chocada porque ela não queria ter machucado ela tanto assim. Enquanto o protagonista estava num lago tomando banho e gostosão de saradão. E a Janica acaba vendo aquilo e até achando bom. E ela fala que ele gosta de ficar pelado. E ele fala: você está falando coisas estranhas. E ela pede um conselho para ele.
que ela fala que desde que ela machucou aquela ruiva lá, ela não consegue esquecer. E ela queria saber o que fazer com isso. E o protagonista fala que ela deveria esquecer porque ali faz parte do jogo. Ela vencer ou perder. Simples assim. E ela fala que ele não deve gostar dela, pra não dar uns conselhos tão bons assim. E ele fala, e fazer o quê? Se você não gostou da minha resposta? E ela fala, ah não, você se enganou, eu gosto dessa resposta, que deveria ter mais homens igual a você. E depois aparece a ruiva que ela acabou machucando conversando com o protagonista. Mas ele acaba ignorando ela e deixando ela ali no vácuo. Só que ela não deixa ele em paz, só fica se segurando nele, perguntando que se ele pode fazer um favor. Não só isso, como ela só fica ali dizendo que quer conversar com ele e não deixa ele em paz nem por um segundo. E até mesmo chega até a oferecer dinheiro para ele. Isso porque ela quer fazer amizade com a Ginika. E para isso precisa da ajuda dele, já que ele já anda com ela. Ela enfia o dinheiro nos bolsos dele. E parece que os dois vão se beijar. Se fosse ele, já falava, me beije logo, já tá quase na minha cara. E ele fala, vamos fazer um acordo com a mão. E ela aceita e acaba pegando na mão dele. Só que na verdade ele entregou as moedas de volta, porque ele não quer. E ela começa a achar ele interessante. Mas ele queria aquele dinheiro. A razão dele não ter aceitado porque ele não quer se envolver com ela mesmo. E depois ela tenta conversar com a Ginika, tenta fazer amizade pessoalmente. Mas a Ginika acaba falando que sabe de muitas coisas. E diz que tem espírito que acaba escutando tudo que está na cidade. E assim ela sabe de tudo. Chega no vídeo da Ginika e fala que dinheiro não compra tudo. Enquanto o protagonista só tá tomando seu chazinho na floresta, até cair uma luz forte nele. E ele acaba voar longe. E quando ele vê é a Lucy, aquela que só vive no Mino. E a Lucy fica com o trauma, porque a empregada dela ia bater nela. E o protagonista acaba jogando um gás na cabeça dela e acaba machucando ela. Tanto que ela fala que tá sem energia. E o protagonista fica surpreso e começa a ameaçar a dar um monte de chulipa. Na verdade ele faz isso. E depois vem uma cena que ele tá lendo um livro na biblioteca, até aparecer essa menina querendo conversar com o protagonista. E ela fica olhando para ele falar o seu nome. E ele fala que é o Ed. E ela fica chocada porque o Ed é conhecido como um cafajeste. Mesmo assim ela fala que isso deve ser só ser rumores, porque um cara que gosta de livros não deve ser assim. E assim os dois fazem até uma amizade legal. Até acontecer um terremoto, cair, dar uma explosão de poder bem aqui. E todo mundo se une para enfrentar esse grande mal, que foi uma vocação diabólica da Ginika. Sim, ela invocou um demônio que está controlando ela. Mas aparece uma garota gritando, dizendo que o Ed está preso com uma garota lá, que é aquela de cabelo de rosa. Mas um cara fica todo frustrado, gritando, como ela tá presa com aquele cara lá dentro? Sendo que é a paixão desse cara aí, a cabelo rosa. E todo mundo começa a pensar, logo com o Ed, o cara mais mal da escola. E aí esse cara começa a pular para tentar resgatar ela. E chegando lá, o Ed tá todo machucado. Não, ele pega pelo pescoço perguntando cadê a garota. E ele vai direto para a sala onde está a garota. E ele também passa a ler as coisas que tá no quadro, que seria as mensagens para ela se caso ela acordasse. Que é para ela ficar aí, se proteger, se defender. Isso quando o Ed tá se lembrando, quando ele tava matando vários desses espíritos e ganhando XP. E dizendo que ele deveria ganhar mais um. E depois ele aparece perguntando o que ele estava fazendo ali. E ele fala que estava treinando. Depois disso ele pede desculpa, falando que deve muito a ele e tudo mais. E ele acaba se levantando e falando que ele deve ficar do lado do Tyler, que já que ele seria o amigo do protagonista. Mas ele acaba não reconhecendo, dizendo, eu, amigo do protagonista? E depois ele pensa, ele não sabe que é amigo do protagonista, quer dizer que a obra já mudou. Porque os dois eram muito amigos na obra original, e nesse momento. E assim se a escolha, ele vai até lá para liderar um grupo para poder derrotar a Ginika. E assim eu vou acabar por aqui, porque eu só aguento até ler até aqui, e até porque tem só até aqui mesmo, pelo menos quando eu vi. Mas enfim, se vocês gostarem, comentem like, e caso esse vídeo aqui bater, deixa eu ver lá, 200 likes, eu faço uma parte 2 dele depois. Então, até a próxima, tchau, tchau.